Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com um tema bem light hoje no hashtag Papo Reto número 7. Como se transformar em referência nacional. Não é fácil não. E com meu querido amigo Vinícius Ramos, do Paraíso das Ostras. Então nós estamos falando, eu aqui de Santa Maria da Imperatriz, na Grande Florianópolis, e o Vinícius vai falar do Ribeirão da Ilha, direto da Ilha da Magia, lá no cantinho dela. E ele vai contar uma história muito bonita de como é que ele começou essa jornada e se transformou aí numa referência nacional na maricultura. E isso é muita honra para todos nós. Grande Vinícius, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, Fábio, bem tranquilo. Maravilha, querido. Muito obrigado por estar aqui comigo, trazendo a tua história. Estou muito feliz de estar conversando contigo, tá? Bacana, cara. Meu querido, seja bem-vindo. Explica para o pessoal, primeiro, quem é, né, o que é o Paraíso das Ostras, e aí tu começa a história, lá do comecinho até chegar onde ela está hoje. Mas explica primeiro aí um pouquinho da maricultura, bem rapidinho, e o que é hoje, né, o Paraíso das Ostras, para quem está nos assistindo e não conhece, poder entender e te acompanhar. Vamos lá. Maravilha, Fabão. Então, Paraíso das Ostras é uma fazenda marinha. Eu cultivo ostras, mariscos e vieiras. Nós somos os plantadores do mar. Floripa é a nacional, capital nacional das ostras, né? Que tem 98% da produção nacional encontra-se aqui em Floripa. Então, somos responsáveis por alimentar o Brasil inteiro com moluscos, né? E aqui também tem um laboratório da Universidade Federal, o único laboratório federal que existe, que fornece sementes de ostras para nós produtores, né? Então, Fazenda Marinha Paraíso das Ostras nasceu em 2003. Estamos fazendo 17 anos, se divertindo com produção de vieiras e ostras. Alguns dos nossos amigos aqui já provaram elas, né? Estão nessa live com a gente. E Show de bola. combina bastante com os espumantes, né, Fábio? Oh, e como? Então, cara, nasceu de uma vontade de estar perto do mar, cara. Nós temos uma casa onde fica o Paraíso das Ostras. Então, tinha essa necessidade de estar perto do mar e eu sempre tive muito contato com isso, meus avós, meu pai, pescador. E eu fui morar em Portugal com a intenção de estudar oceanografia, que era o que eu queria. Acabou que a grana era curta, não rolou oceanografia, acabei arranjando trabalho em Portugal, fiz o caminho de Santiago de Compostela para me manter, né? O turismo mais barato que existia para fazer era esse. E a minha avó materna, a avó Ieda, sempre falava: por que tu não trabalha com algo do mar, né, que tu gosta tanto? Por que tu fica pipocando de galho em galho? E eu achava uma atividade muito braçal, muito trabalhoso. Trabalhar com o mar é isso, a pesca, a maricultura. É uma atividade que judia bastante, né? Tá de sol a sol, vento, chuva, independente do que seja, tu tem que estar no mar. E eu falava, pô, vó, é um trabalho tão difícil, mas é o que tu gosta, mas é o isso e aquilo. Acabei aderindo à sabedoria da velhinha. E, no entanto, estamos 17 anos com história de sucesso, né? E eu consegui olhar para os maricultores que já existiam nessa época, qual o buraco que existia ali, né? O que eles não estavam fazendo, né? Umas empresas já trabalhando em São Paulo, outras empresas ainda não, né? Trabalhando muito no comércio local. Então foi ali que eu acho que foi o pulo do gato, saber o que faltava para atender o mercado, né? Eu ouvia muito que os produtores trabalhavam com ostras e quando acabava a produção não tinha mais ostra para atender o cliente. Isso é o problema do cliente. Eu me livrei das minhas ostras, né? Então não tinha uma continuidade. As pessoas não tinham preocupação em satisfazer o cliente, em ter uma fidelização, né? Então eu entrei com essa pegada de fazer uma coisa diferente, de ter uma fazenda marinha onde os clientes possam vir me visitar, onde seja uma área higiênica, onde eu tivesse orgulho que os meus clientes viessem visitar e saber como é que é feito
uma produção de ostra, né? Inventei um depurador, um tanque para deixar as ostras vivas para o cliente vir buscar na hora. Nossas entregas para os restaurantes, a gente conseguiu um carro refrigerado para manter o maior frescor possível. Eu que fazia as entregas para ter o feedback do cliente. Comecei sozinho, depois com a ajuda de muitos familiares. Final de semana a gente fazia uma empreitada aqui em casa. Segunda-feira eu olhava para o varal, tinha umas 30 luvas, par de luvas secando no varal, de tanta gente que veio ajudar. E isso foi criando o corpo, né? Contratei o primeiro funcionário, ele ficava... Porque eu tinha que ir no mar buscar as ostras, tinha que embalar essas ostras, tinha que sair de carro entregando, voltava para ir no mar, então tinha que chutar, cabecear, defender, tudo ao mesmo tempo. E aí foi criando o corpo e foi criando essa necessidade de ter mais gente ajudando nessa empreitada. Eu não tinha uma empresa formalizada, eu era produtor rural, não tinha como registrar funcionários, acabei registrando primeiro como caseiro, me deu uma dor de cabeça resolver isso depois, mas conseguimos. Tive que fazer um CNPJ para começar a legalizar a atividade, alguma demanda de cliente também pedindo por nota fiscal, que é uma coisa que não acontece muito nesse mundo das ostras, a galera bem fora da regra. Então, eu comecei a legalizar e buscando por informação, como é que eu faço para registrar um funcionário, como é que eu faço para registrar um CNPJ, não sabia nem o que fazer, né? Como é que eu vou ser um CNPJ de um criador de ostra? O que eu faço com isso? Que tipo de ramo de atividade, que KINAI é esse? Não existia nem KINAI para essa atividade. Então, para registrar funcionários ainda não existia um sindicato disso. Então, é uma coisa que eu fui cavocando e olhando para quem já existia para chegar nesse nível que a gente está hoje. Mas foi com bastante pedras pelo caminho. Imagino. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que, assim, para quem é leigo, que eu acho que é a maioria, mesmo quem consome as tuas ostras, não necessariamente visitou a tua fazenda aí, né? Eu sei que tu recebe bastante gente, mas como é que começou efetivamente? Tá, tu teve a ideia, a avó incentivou, mas como é que começa essa questão? Poxa, eu vou fazer um plantio de ostras aqui, uma fazenda. Como é que é? Joga lá no mar o quê? Né, que é o que eu brinco contigo. Dá pãozinho para elas comer? O que que faz? Aí? Como é que começa? Explica para quem está ouvindo um processo rapidinho, que é o que desde a semente que tu fala, que é um termo também que estranha, como assim semente, né? Então, como que funcionaria? Conta aí um pouquinho do começo, bem sozinho como você estava, mas como é que funciona isso? Então, existe duas realidades, né? Quando eu comecei, não existia o Ministério da Pesca, era uma secretaria, e nós somos invasores do mar. A gente chama longline, as boias que vocês veem flutuando nas praias chama-se longline. Eu instalei um longline numa área aquícola de um vizinho, que também era um invasor um pouquinho mais antigo do que eu. Hoje em dia, existem os ministérios responsáveis, isso é uma licitação pública, por maiores valores, existem áreas aquícolas onerosas, áreas aquícolas não onerosas. São para menores áreas, para pessoas que não têm condições de pagamento. E para quem quer trabalhar com um pouquinho maior volume, a gente paga por essa área. O valor disputa pela área pelo maior valor. São um registro de 20 anos de cessão de uso de área aquícola. Esse é o nosso caso do Paraíso das Ostras. E existe uma área delimitada de tantos hectares, que é o que a gente faz para fazer esse pedido de área aquícola. Tem que prestar conta da área que foi produzida, quanto volume foi produzido nessa área. E também, quem não tem essas condições de pagar por essa área, tem uma área não onerosa. A aquisição de sementes é do laboratório da Universidade Federal. Nós fizemos um planejamento. Esse ano eu vou trabalhar com 5 milhões de sementes, escalonada 1 milhão, mês sim, mês não. Isso é uma boa pergunta, né, cara? Como é que se conta aí 5 milhões de sementes? Então, Fran, a gente faz uma regrinha de 3. Nós pegamos 5 ml de água, botamos essas sementinhas dentro e ali tu faz uma regrinha de 3. A gente encontra 200 sementinhas aproximadamente a cada 5 ml. E a gente faz essa contagem de 3 vezes, faz a regrinha de 3 para saber quantas tem em 1 litro. Dentro desse litro vai ter alguns milhões
que é a contagem que a gente faz para ter o controle de aproveitamento, de crescimento, de rendimento por lote. Então tá, a área aquícola, onerosos e não onerosos, a gente tem a determinação de qual é a área que você pode utilizar. Eu tenho disponível 5 hectares, que é o que eu posso utilizar hoje, né? Já pedimos ampliação da área, mas é assim que funciona. Então, a aquisição de semente do Laboratório da Universidade Federal e a aquisição de área aquícola com o Ministério da Pesca. Assim que funciona como quer ser um agricultor, né? O passo inicial é por aí. Precisaria de ter uma área de apoio, né? Um rancho, algo para tu puxar o barco, para tu manusear essas sementes em terra, né? Alguns trabalhos com balsa também, flutuantes. Então é assim que se dá a maricultura. Tá. Quais são os diferenciais, que eu sei que tem muitos, Vinícius, mas realmente tu como... Eu até achei que tinha começado com teu avô e tu disse que não começou nem com o avô nem com o pai, começou contigo mesmo, né? Isso. Foi uma percepção que eu tinha. Talvez tu ter chegado de fora com outro olhar, que era justamente isso, eu quero trabalhar com isso, mas não quero pagar um preço que muitas vezes era por falta de pensar diferente. Então, quantas inovações tu acredita que você trouxe aí para esse sistema que hoje vocês têm, que eu sei que é bem diferente do que normalmente o pessoal fazia? Então, Fábio, cada gargalo que eu encontro, né, tem muita rotatividade de funcionários por conta do peso que é a lanterna. A lanterna é a estrutura onde a gente põe as ostras, alguns chamam de gaiola. Então, aquelas lanternas, elas pesam bastante pela quantidade de ostra que vai ali dentro. A gente via que tinha muita rotatividade de funcionário, quer dizer que a galera se machucava puxando esse peso diariamente. Então, eu diminui a quantidade de ostras por lanterna, por gaiola, e isso deu uma vida útil maior para os funcionários, uma qualidade de trabalho melhor. Então, baixando a densidade, que a gente chama, né? Quanto menos ostras por andar, menos ostras por lanterna, maior a segurança laboral dos trabalhadores e uma maior durabilidade com a equipe. Então, treinar a equipe demora, é mais custoso, então a gente conseguiu. E com isso também tinha uma qualidade melhor no formato das conchas das ostras, onde a gente conseguiu fidelizar bastante cliente. Com esse formato de concha mais bem trabalhado, os funcionários um pouco mais contentes com isso, já foi o primeiro diferencial de largada, assim, né? A vida útil do material durou muito mais uma lanterna de ostra, não tenho tanto remendo, tanto conserto, tanto reparo. O manejo ficou mais fácil. O manejo é a nossa forma de ir buscar e levar ostra todos os dias para a água, a gente chama de manejo. As ostras são colocadas no mar a cada 30 dias. Eu tenho que tirar os predadores, ostras que morreram, ostras que não cresceram e ostras que já atingiram o tamanho comercial para separar, né? Isso é feito manualmente. Então, essa ida e vinda ao mar demandava muito esforço físico, que é onde eu fugia dessa atividade. Cara, é muito trabalhoso, então não precisa ser, né? A gente consegue modificar algumas poucas coisas e ter um rendimento muito melhor. Não temos custo com manutenção, tem menos custo com manutenção, a manutenção continua acontecendo, mas bem menos do que se tu botar muitas ostras nessa lanterna. Existe a ideia de quanto mais ostras eu colocar numa lanterna, menos lanternas eu preciso. É um material caro, isso tem que ser feito. Custa R$80 a R$100 cada lanterna. Então, se eu tiver muitas lanternas, eu vou ter um custo maior de investimento, mas na verdade, ao longo prazo, isso se compensa bastante. Outro gargalo que tinha era a lavação dessas ostras. Tem que ficar lavando com lava-jato, com VAP, uma a uma, ou dúzias a dúzias. A gente construiu uma máquina, que é um cilindro de inox, que isso vai lavando as ostras com um volume muito grande. Dá de lavar 2.000 dúzias por hora nesse cilindro. Então, agilizou muito a nossa vida. Então, a gente vai criando maquinários da forma Tupiniquim, que é a nossa atividade. Não existe nada que tu vá numa loja e compre, né? Quero uma máquina que selecione ostra, não existe. Quero uma máquina que não existe. Uma lanterna para pôr ostra, não existe. Tem que fazer tudo. A gente utiliza muito resíduo da indústria, das bombonas, da Coca-Cola, cabos que são feitos para pesca, rede que são feitas para pesca, a gente corta e refaz isso para utilizar no nosso dia a dia.
E os gargalos que a gente vai encontrando, a gente vai solucionando dessa forma, aí agilizando os processos, né? A lavação era um gargalo, não é mais. Agora a seleção por tamanho é um gargalo. Vamos ter que fazer uma máquina, vamos ter que arranjar uma empresa que desenvolva esse software para fazer essa seleção, né? Que é uma curiosidade bastante grande. Quanto tempo aí para plantar essa semente, ele botou entre aspas, né? Para ficar Plantar pronta para sim. o consumo. E se tem prazo máximo, como não aparece aqui para mim, deve ser prazo máximo para consumir, eu acredito, ou para colher, né? Mas conta aí para nós. Então, nós dependemos muito da natureza. Quanto mais fria a água, mais rápido a ostra cresce. Quanto mais quente a água, menos rápido ela cresce e gera mortalidade por estresse. Para ficar do tamanho comercial, 7, 8 a 9 meses, dependendo da genética da semente. Quanto melhor a genética, o cruzamento, as famílias separadas pelo laboratório, a ostra pode em 7 meses atingir o tamanho comercial, assim como ela pode levar 9, 10 meses também para atingir o tamanho comercial. Nem todas ficam prontas juntas, mas é isso aí, de 7 a 10 meses para atingir o tamanho comercial. E isso tem um percentual de mortalidade. Dos 9 meses de cultivo, né? Tem um percentual de mortalidade que chega a 50% de mortalidade no período normal, pode atingir 60% de mortalidade no verão, ou pode ficar em 40% de mortalidade no inverno. Então é uma variável muito grande com a mãe natureza, né? Quem dá as cartas é a natureza. Sim. Isso tu estás falando os teus indicadores do Ribeirão da Ilha. Isso, e são os meus indicadores, mas cada maricultor tem um índice diferente. Isso vai muito do cuidado, do manejo, da periodicidade desse manejo, da quantidade de ostra por lanterna, da profundidade da área aquícola, do que cada um tem o seu percentual diferente. Quer dizer que tu vai chegar e comercializar 5 milhões de ostras dentro de, se fosse verão o ano inteiro, tu teria que está colocando ali cerca de 12 a 13 milhões de ostras, de sementes para poder chegar nesse patamar. É mais ou menos assim. Exatamente. A gente planta o dobro do que eu vendo. Essa é a matemática. Só que Agora 5 milhões, um percentual de 10% ali me dá um excesso de produto ou me dá uma falta de produto gigantesca. É muito sutil essa conta. Show de bola. Faz uma comparação para a gente aí, que eu também acho muito interessante o pessoal saber disso, em relação a outros países. Como é que é esse tempo, que é esse que tu falou de 6 a 9 meses aqui, com esses indicadores. Em outros países, ou até em outras regiões, só para o pessoal ficar sabendo esse comparativo. Certo. Então, aqui na Baía de Floripa, a gente tem um clima tão perfeito para uma ostra que não é daqui, né? Essa ostra é japonesa. No Japão, na Europa, em qualquer outro lugar, ela leva 3 anos para ser comercializada. As águas ficam tão frias no inverno dessas regiões que ela hiberna. Ela para de se alimentar, ela só respira, ela só se mantém viva. Então, nas nossas baías, a água, como tem um clima favorável, a gente consegue comercializar uma ostra japonesa nas nossas águas em muito menos tempo do que eles, né? Então, 3 anos na Europa, 3 anos no Japão. As outras hibernam por 6 meses e crescem um pouquinho nos outros 6 meses. Então, a gente tem um diferencial gigantesco, né? 3 anos. 3 anos, 3 anos. Contra 9 meses da tua fazenda. Exatamente. E quanto tempo precisa para que você consiga exportar uma ostra para a Europa? Aí, por mim, já estaria sendo exportados. Os problemas são burocráticos. São legislações que não permitem que isso ainda aconteça. Eu participo de vários grupos na identidade geográfica do IG. A gente está tentando fazer como o queijo da canastra, como os vinhos de altitude. Nós estamos transformando a ostra numa grife aqui, né? Então, esses são os próximos passos. Depois que a gente conseguir solidificar essa grife, vai ser o próximo passo, exportação. Existem alguns países que estão na lista livre, acho que esse é o nome correto, que não tem muito pré-requisito para exportação de produtos. Porém, o volume que eles pedem, o volume mínimo que eles pedem, a gente não consegue atender. Se juntar todos os maricultores da Bahia Norte e Bahia Sul,
a gente vai encher um container de carne de ostra e eles querem muito mais que isso. Então, a gente se acha o maior produtor do Brasil, a gente é o maior produtor do Brasil, mas a gente está muito aquém do volume mundial aí. Mas como que te diferencia em relação ao mercado? Esse maquinário que a gente desenvolveu aqui já não é mais novidade, né? A primeira máquina de ostra que eu fiz, eu já doei para um agricultor vizinho, que tinha menos condições, e fiz uma maior para mim. E isso já não é mais segredo aqui entre os agricultores, né? Eu acho que ainda está o X da questão, a diferenciação é a nossa equipe, ela é muito dedicada, muito envolvida. Nós conseguimos entender que a parte gerencial é tão importante quanto a parte operacional, e isso é bem difícil de fazer o pessoal da pesca, da maricultura entender. Como é que eu vou gastar dinheiro botando no escritório para cuidar de papel se o que dá dinheiro é puxar ostra? Isso é como é que é o nome? É um paradigma a ser quebrado. E isso acho que é o maior diferencial. A gente tem pessoas qualificadas trabalhando junto, né? Eles formam um time, né? O entregador que faz a entrega da ostra é tão importante quanto aquele que puxa a lanterna de ostra, quanto aquele que faz o nota fiscal, o boleto, que atende o cliente com qualidade. Então é um conjunto da operação, não é só a mecanização do processo, né? Acho que é essa diferencial que a gente tem bem significativa aqui no Paraíso das Ostras. Então vai lá, se puder falar desse projeto, diga. Alguns privilégios de morar longe tem as contrapartidas da internet, né, Fábio? Cara, olha, tu mora mal pra caramba aí, realmente, esse né, paraíso aí, eu vou te dizer, eu não sei nem como é que tu consegue suportar isso aí, viu? Mas tudo certo. É verdade, muito estressante aqui, cara. Então, esse projeto, ele tá meio na gaveta, meio de fora, cara. Nossa insegurança de termos os ovos todo numa cestinha só, que significa o nosso único fornecedor de semente é o laboratório da Universidade Federal. Então, corremos um risco seríssimo de qualquer problema que acontecer com esse laboratório, nós não termos o nosso insumo principal, que seria a semente de ostras. Então, dessa necessidade, tem a necessidade de termos um segundo laboratório de fornecimento de semente de ostras, né? Por ser uma coisa muito fora da nossa realidade, a gente contratou o serviço do Sebrae para que desenvolva um projeto, um plano de negócios de como funciona para viabilizar a construção de um laboratório. Então, isso está em andamento. Como fazer para botar os ovos em duas cestinhas. Com essa necessidade já surgiu outros laboratórios, temos outros amigos de produção também, Fernando Santana é um deles, está construindo também um laboratório, então acho que vai ficar mais confortável para o setor produtivo inteiro ter mais cestinhas para depositar os seus ovos, vai ficar mais tranquilo. Como é que é a relação de vocês com a UFSC? Cara, a UFSC é muito parceira, temos que vários mestrados, doutorados, pessoas que fazem pesquisa aqui na nossa fazenda, para continuar, né, a produção, melhoramento genético. Acho que para pagamento da UFSC, cara, isso é feito uma GRU, Guia de Recolhimento para a União, aonde vai para o projeto do laboratório da pesquisa da aquicultura, para que nos forneçam essa semente. Essas sementes são frutos de pesquisa de alunos que ficam no laboratório fazendo essas pesquisas e são excedentes de pesquisa, né? Alguém está pesquisando sobre triploidia, o excedente dessa pesquisa vai ser disponibilizada para os produtores comercializarem, né? Comprar essas sementes. E isso é feito através de uma guia de recolhimento da União, uma GRU. Então, cara, a ostra nativa é aquela que nós estamos acostumados, eu, tu, teu pai, nossos avós, a tirarem das pedras aqui. Nós íamos lá com um martelinho, batia com uma talhadeira, uma chave de fenda, o que tinha na época, para comer aquelas ostras que grudam nas pedras. E o laboratório da Universidade Federal, com os seus pesquisadores, pegaram algumas dessas ostras, levaram para o laboratório e fizeram uma semeadura, né? Cruzaram macho e fêmea e fizeram sementinhas delas. Então, a gente também consegue, hoje em dia, cultivar essa espécie que dá na pedra no mesmo sistema de cultivo, em lanternas, da mesma forma que a gente vem cultivando as gigas, que já é comercial há muito tempo, né?
É a mesma espécie que tem na pedra, só que hoje em dia também em gaiolas, em lanternas. Qual o maior obstáculo, a maior dificuldade que tu já enfrentou nessa tua caminhada? Eu ia fazer uma pergunta diferente, mas essa aí serve. Serve que eu estou dizendo que eu ia fazer uma parecida que vai nesse sentido. Vai lá. Então vamos lá, vamos começar ali. O Insumos da Ilha também é um fornecedor de insumos para cerveja. O Carlos Eduardo, a gente chama Tatu, ele é um dos os pesquisadores do laboratório da Universidade Federal. A gente brinca que ele é o pai das sementinhas de nativa, é o responsável por essas bichinhas aí. E sobre o Eduardo é um produtor de ostra em Santo Antônio de Lisboa, um parceirão da gente. Faz 2 anos que eu comecei uma parceria com o pessoal do norte da ilha, porque através de uma pesquisa a gente viu que as ostras, quando sementes, crescem mais rápido na Bahia Norte. Elas têm uma temperatura mais estável e elas aceleram muito o crescimento na Bahia Norte. Após atingirem 3 centímetros a 4 centímetros, às vezes 5 centímetros de tamanho, a gente transfere aqui para Paraíso das Ostras, para a Bahia Sul, que a água é bem mais gelada. E aí ela também acelera de novo. A ostra juvenil gosta de água de uma temperatura que não varie muito, e a ostra adulta ela já suporta bem água gelada, ela cresce muito rápido, então a gente acelera ela 2 vezes. E o Eduardo é um parceirão que está nessa briga com a gente, desses 5 milhões, 2,5 milhões está com ele lá. Então ele cria, acelera as sementinhas para a gente. E Eduardo, cara, um dos maiores desafios é sempre legislação, cara. Esses são os maiores entraves de todos, são os mais engessados, os mais difíceis de lidar. A gente tem bastante colaboradores, tem bastante clientes, lidar com pessoas não é fácil, mas toda vez que a gente quer crescer, quer aumentar a produtividade, quer aumentar a área aquícola, esbarra na burocracia. Esse é um dos piores entraves que a gente tem. Ele sente isso na carne também, porque ele tem um rancho de pesca na praia, onde ele não poderia estar ocupando. Então, qualquer reforma que o Eduardo faz é penalizado com multas, com demolição. Isso é bem ruim para a nossa atividade. Nós estamos da beira da água e precisamos ter estrutura para trabalhar na beira da água. E isso não é bem visto, né? Moradores querem construir casas na beira da água, não pode. Então, rancho de maricultura também não pode, né? Então, esses são um dos maiores entraves que a gente tem, sim, cara. É um desafio bem grande conseguir manter o prédio que a gente tem na beira da praia funcionando para dar maior comodidade, maior segurança alimentar para o nosso cliente, mas é muito difícil trabalhar com essa legislação que a gente tem hoje em dia. É bem complicado, é um dia por vez. E então, o carro sempre sai daqui com 1.000, 1.500 dúzias. O pedido mínimo para uma parada são de 20 dúzias. O que a gente consegue fazer, se tiver na rota e marcar um local de encontro, é uma sacola, que é um pacote que a gente faz, lacrado com 10 dúzias. São volumes múltiplos de 10. Entendi. Se tiver na rota, passar, se não são 20 dúzias. Mas também 20 dúzias eles comem assim, né? O cara dá uma sentada aí, ele come 20 dúzias. Se tu convidar o Fábio, mais 2 amigos aí, o Umba mesmo, acabou, cara. É 10 dúzias para cada um. O Umba é 20 dúzias só para eles. Meu caro, eu preciso te perguntar uma coisa. O senhor já pensou em desistir em algum momento da tua jornada? Que isso eu gosto sempre de perguntar, porque as pessoas precisam ouvir isso, principalmente num momento como hoje nós estamos vivendo, e para quem quer empreender. Cara, não dá tempo para pensar em desistir, não. A gente sempre pensa em ampliar, em melhorar, o que a gente está errando para corrigir, o que pode aperfeiçoar. Não sobra tempo para pensar em desistir, sobra tempo para pensar em como fazer melhor o que a gente vem fazendo. Então, não dá para perder tempo com olhar para trás, não, olhar para frente. Legal. E nesse momento, que nós estamos num momento delicado agora, o que tu tem a dizer para a turma que pode estar se coçando todo e talvez pensando nisso que eu te provoquei, na desistência, ou se eu vou dar conta? O que está me ajudando bastante, cara, é essa tua pegada, essa busca pelo autoconhecimento que, graças a Deus, começou antes disso acontecer, né? A gente já vinha nessa caminhada. As tuas lives ali estão ajudando bastante, estamos mantendo ocupado, a mente estando sã. Eu acho que o resto flui, né? Então, algumas dicas ali que a gente consegue pegar. Não entrar em desespero, né? Não adianta ficar se batendo, se remoendo. Ai, meu Deus, isso não vai ajudar em nada.
Vamos ter que estar muito consciente do que está fazendo, muito concentrado, não perder as estribeiras e vai achar novas saídas, novos mercados, novas formas de trabalhar. Onde a gente bateu o papo, será que vai ser delivery, vai ser produto congelado, o que vai acontecer, promoção, algo vai acontecer com certeza. Já estamos buscando o contador para saber o que fazer legalmente. Então já estamos nessa pegada e agradecer bastante essa tua ajuda nessas lives, na tua disponibilidade em divulgar, compartilhar os teus conhecimentos com o público que está aqui nos assistindo. É bem bacana isso. Mas como é que o autoconhecimento tem te ajudado? Porque muita gente não tem noção do que é autoconhecimento, acha que autoconhecimento é conhecer do lado de fora, não conhece a metodologia que a gente usa. Como é que tem ajudado você nesse momento aí em 1 minuto? Caramba, 1 minuto é pouco, hein, Fábio? Dá para falar o dia todo isso aí, cara. Mas, assim, eu tinha muitos... A cada palavrinha que vocês me ensinaram, uma delas foi o arquétipos, né, cara? Que porra é essa? Que porra é essa? Mas era... Como é que são? Muitos nomes técnicos ali, cara. Mas, assim, é conseguir pisar no freio, respirar, dar um passo para trás, olhar de fora, não puxar a faca e sair cortando cabeça, ter calma. Então são muitas dicas, muito bacana. Eu tenho bastante dificuldades ainda da ajuda que tu me dá de identificar sinais. Caraca, cara, como olhar para esses sinais? É muito prático, muita praticidade. E alguns sinais ainda passam batidos. Então, é todo dia. Uma frase bem bacana que fala que não tem cheguei. Isso é foda. O cara sempre quer alcançar o cheguei, né? A linha de chegada. Então, cara, tá ajudando muito a lidar com essas situações, as crianças em casa. Obrigado, meu querido. Te agradeço de coração. É sempre muito bom, muito gostoso. É uma honra ouvir tua história. Tu é um batalhador, um vencedor. Nisso, meu querido, um abraço aí, um beijão para Joyce, tá? Para a molecada. Em breve nós estamos aí comendo uma ostra. Eu não vou tomar cerveja, que não é minha praia, mas eu vou na espumante, tá bem? Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve junto.